Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, para a glória de Deus, muito bom. Agradeço ao Senhor por esse momento muito precioso. Eu creio que a aula de hoje vai ser muito proveitosa para todos nós, mas antes de tudo, como sempre, vamos orar, vamos falar com o Senhor, amém? Pai Santo, em nome de Jesus, querido Deus, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, Pai, por esse momento, Senhor, que é muitíssimo precioso para todos nós. Ah, Espírito Santo, nós declaramos que sem ti, Senhor, sem ti nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Senhor Jesus, que neste dia, neste momento, Senhor, pessoas possam ser tocadas, Senhor, e transformadas pela tua gloriosa presença. Nos dá graça e sabedoria em nome de Jesus, que o doce Espírito se mova hoje e sempre, cumprindo todo o teu querer, Senhor, toda a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre o cânon judaico, vamos esmiuçar um pouquinho mais, né, essa passagem que a gente já falou na outra aula, mas temos coisas muito importantes aqui para aprendermos com o Senhor, para abençoar mais ainda a tua vida espiritual. Amém? Então, a disposição ou ordem dos livros no cânon hebraico é também diferente da nossa. Damos a seguir essa disposição dentro da tríplice divisão do cânon já mencionado. De acordo com a tradição, o cânon judaico é composto por 24 livros que se agrupam em 3 conjuntos, que é a lei ou Torá, profetas e escritos. Torá são os 5 primeiros livros, o equivalente ao Pentateuco ou a lei. Profetas ou Nerim são 8 livros, o equivalente aos livros escritos anteriores ao exílio. Profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, porque na Torá é somente um livro, então os nossos 12 profetas menores no livro judaico, na Torá, é apenas um livro, então são 8 livros profetas. E os escritos, que é o Keturim, composto pelos livros poéticos e trechos de alguns livros proféticos. Portanto, a Torá conta com 24 livros, assim como o Antigo Testamento cristão contam com 39, já que 1 e 2 de Reis, 1 e 2 de Crônicas é um livro apenas, assim como 1 e 2 de Samuel é apenas um livro, assim como os 12 profetas menores foram apenas um livro, o que diminuiu os livros em 15, ou seja, de 39 para 24. Portanto, esses 24 livros são os mesmos encontrados no Antigo Testamento cristão, sendo essa Bíblia que Jesus lia em um tempo que na Palestina o judeu comum falava aramaico e os religiosos do templo e da sinagoga falavam hebraico, sendo a palavra escrita em hebraico com pequenos trechos em aramaico. Enfim, o mesmo amor que o judeu possuía pelas Escrituras, eu e você devemos possuir pela Bíblia, que além do Antigo Testamento, conta também com o Novo Testamento, sendo a revelação de Deus para o homem. Infelizmente, a maioria dos cristãos não leem a palavra diariamente. Contudo, o judeu tinha como hábito o estudo diário das Escrituras. Todo cristão deve estudar muito a Bíblia, estudar teologia, fazer cursos, faculdades, buscar o conhecimento, para que possamos responder com amor e precisão a todo aquele que pedir a razão da nossa fé.
Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Salmos, que já falamos na última aula, que faz parte dos escritos, né, da Torá, que também é a palavra poderosa do nosso Deus, maravilhosa, Salmos, que nos direciona à adoração, né? Já falamos sobre isso, a súplica de Davi, muitos salmos que ele escreveu, pedindo o socorro de Deus, né? Eleva os meus olhos para os montes, buscando o socorro de Deus. Salmos, queridos, é o livro central da Bíblia, tá? O tema central nós falamos que é Jesus Cristo, de Gênesis, Apocalipse é Jesus Cristo, né? Mas os Salmos é o livro central. O Salmos 117 é o menor capítulo. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. O Salmos está no centro, o capítulo central está nos Salmos, e o maior e o menor capítulo têm a mesma distância em relação ao Salmo central, que entre 94 capítulos, que a gente pode perceber uma harmonia tremenda. Ou seja, vou explicar melhor. A Bíblia Sagrada, canônica, evangélica, é composta de 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Eu repito muito isso de propósito, viu? Ao todo, ela possui 1.189 capítulos. O menor capítulo é o Salmo 117. O maior é o Salmo 119. E entre estes dois capítulos fica o Salmo 118, que é o Salmo central, né? Que é impressionante essa clareza, essa soberania de Deus na palavra. Obviamente, ele que é o capítulo central da Bíblia Sagrada, não por acaso ele fica entre o menor e o maior capítulo, porque nesta colocação eles formam a sequência numérica crescente. O menor, Salmo 117, o capítulo central da Bíblia, Salmo 118, e o capítulo maior, Salmo 119, fazendo-nos ver o maravilhoso imperativo do Senhor Deus, a soberania, o seu poder na palavra do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 18, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como até o dia da eternidade, crescimento e conhecimento. Esses que só são possíveis se obedecermos à ordem do Senhor Jesus Cristo. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João, capítulo 5, versículo 39. Vamos agora também estudar o Salmo 22, Salmos, capítulo 22. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, nos emociona cada vez que a gente estuda a palavra de Deus. Salmos 22. O Salmo 22 apresenta o quadro do Calvário como nenhum outro. Aqui a crucificação é retratada com mais clareza do que em qualquer outra passagem do Antigo Testamento. Começa com o clamor do Senhor na hora mais negra da sua vida. Deus meu, por que me desamparaste? Termina com, foi ele que o fez. O original hebraico significa, está consumado. A última expressão de Cristo na cruz. No versículo 6, vamos ler Salmos 22, versículo 6. Nos diz assim: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Salmos 22, versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo, referindo-se à afronta da cruz. Salmos 22, 1, que a gente já citou. Deus meu, por que me desamparaste?
Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Mateus 27, Mateus capítulo 27, versículo 46, se eu não me engano. Vamos ver, Mateus 27. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? No momento mais difícil, Jesus declarou a palavra. Ele estava aqui declarando a palavra profética que estava no Salmo 22. No versículo, Salmos 22, versículo 8, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem, livre-o, pois nele tem prazer. Salmos 22, versículo 8. Mateus 27, vamos ler aqui no Mateus 27. Versículo 27, versículo 41 em diante. Da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Aí vem a passagem do Salmo 22. Confiou em Deus, livrou, agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Ele confiou em Deus e o Senhor o livrou. Salmos 22, versículo 12 e 13. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Salmos 22, versículo 12 e 13. Mateus 27, Mateus capítulo 27 ainda, vamos ler versículo 36. E assentando-se o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam deles, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Aí o versículo 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. Salmos 22, relatando o momento da crucificação de Cristo, uma passagem profética vivida por Jesus aqui, declarada aqui em Mateus, no capítulo 27. Como a água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Salmo 22, 14. Isso descreve a transpiração excessiva por causa da tortura física. Refere-se também ao coração partido de Jesus. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Salmos 22, 15. Este versículo descreve uma sede intensa de Jesus. Salmos 22, 15. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega. Ele pediu água, ele disse: eu tenho sede, deram vinagre para ele. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Salmos 22, 16. Crucificação, o método romano de morte por crucificação é descrito aqui neste versículo. A lei judaica desconhecia este método de castigo. As palavras descrevem a morte por crucificação: ossos das mãos, dos braços, dos ombros,
desconjuntados por ter sido o corpo pregado na cruz, distendendo ossos e músculos. Isso que Jesus passou por nós na cruz, quando pregaram as mãos dele na cruz. Nunca a gente pode dizer que Jesus não está movendo as mãos poderosas dele por minha vida e por tua vida. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Salmos 22, 18, o que também está escrito em Mateus 27, no versículo 35. Essa passagem de Salmos. Então, Salmos, aqui a gente vai discorrer somente isso sobre o livro de Salmos, mas o livro de Salmos é muito maravilhoso. E se prepare, porque nós vamos estudar esses Salmos em nome do Senhor Jesus. Tem coisas fantásticas, tem coisas maravilhosas, maravilhosas da palavra do Senhor. Também nesse livro hebraico, considerado os escritos, fala de 5 rolos, ou seja, 5 livros, também muito importantes. Os 5 rolos eram assim chamados por serem separados, lidos anualmente em festas distintas. O primeiro que a gente vai falar é de Cantares. Na Páscoa, em alusão ao Êxodo, que era a saída do povo de Deus. Então, nos dias de Páscoa, sempre era lido o livro de Cantares. E Cantares a gente sabe que representa a passagem do noivo e da noiva, né? Então, no capítulo 1 de Cantares, vamos ler por que eles liam esses 5 livros nas festas. Cantares capítulo 1, versículo 5 vai nos dizer, do 5 ao 7. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que erra, ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Aqui fala da passagem do noivo indo até a noiva, e ela diz, que a noiva, a igreja, ela diz, não olhe pelo fato de eu ser morena. E quando o noivo olha para ela e ela declara isso, e ela declara que o sol fez isso com ela, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que não para, é uma igreja que está disposta a fazer a vontade do noivo, trabalhando até o dia que esse noivo vai chegar, até o dia que esse noivo vai voltar. Então, eles liam Cantares, né, falando sobre a volta, que o noivo ia vir buscar a sua noiva, a saída do Egito. E ela diz, não olhe para mim, porque eu sou morena por causa do sol, por causa de muito trabalho. O símbolo do trabalho, de estar esperando o noivo, mas trabalhando até o dia da volta de Jesus. E esse noivo aqui que se encontra em Cantares no capítulo 1 é o rei. O rei, ele sai do palácio, ele sai e vai ao encontro da noiva como se fosse um pastor. Olha que interessante, como se ele fosse um pastor, ele vai ao encontro da noiva e ele conversa e ela não percebe que ele é o rei, mas ela faz uma pergunta, ela faz uma pergunta para eles, mas cadê as suas ovelhas? Você não é um pastor? Cadê as suas ovelhas? O rei, ele sai do seu palácio, da sua cadeira, deixa a sua coroa e sai para pastorear a noiva. E ela acha muito estranho porque ela diz, mas cadê
Cadê as suas ovelhas? Ela estava falando com o rei. Essa mulher morena que estava trabalhando, que é a igreja, que tem que estar trabalhando, ela vai ter esse encontro. O rei sai do palácio, sai da sua cadeira de honra, deixa a sua coroa e vai ao encontro da sua noiva. E como ele quer encontrar a noiva? Ele quer encontrar a sua noiva trabalhando, né? Ele quer encontrar a sua noiva honrando o seu chamado, o seu reino, anunciando o seu reino. E ela acha muito estranho, disse, mas escuta, você é pastor, mas cadê o seu rebanho? Cadê o seu rebanho que eu não vejo? E esse noivo, ele virá, o rei Jesus, ele virá buscar, né? Ele vem como pastor que cuida, que deu a vida pelas suas ovelhas, mas esse rei, ele vai voltar. E aí ele vai embora e ele promete para ela, para a noiva, que ele vai voltar. Ele promete para essa morena que ele vai voltar. E ela não sabe quem ele é exatamente. Pensa que é um pastor, mas ele é o rei. Ele é o rei, ele é o pastor, ele é o sumo pastor, ele é tudo para nós. E aí eles liam essa passagem maravilhosa aqui anunciando que o rei Jesus, o rei, o Senhor da sua e da minha vida, virá buscar a noiva que ele deixou trabalhando. A noiva tem que estar pronta, tem que estar trabalhando, tem que estar à disposição do rei. A gente não sabe qual é o momento que o rei vai voltar, mas eu e você, nós temos que estar prontos, porque ele vai voltar. O sumo pastor, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aí interessante que no capítulo 2, versículo 16, diz assim, ó. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. A morena, a igreja diz isso. Capítulo 6 de Cantares, versículo 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Aí capítulo 7, versículo 10. Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. Olha que interessante. No capítulo 2, versículo 16, ela diz, o meu amado é meu. Aquele primeiro encontro, ela declara, o meu amado é meu, ele é meu, ele é meu. E é aquele amor, aquele primeiro amor da nossa entrega, da nossa convicção, ele é o meu amado, ele é o noivo, ele é o Senhor da minha vida. É aquele amor que nunca pode se apagar, né? Esse é o primeiro momento, é o primeiro encontro. E aí, quanto mais intimidade, quanto mais você se entrega, quanto mais você se rende, ela vem aqui, a noiva, declarar, eu sou do meu amado. Primeiro ela diz, ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu. Mas com o passar do tempo, a gente declara dependência, diz, eu sou dele, ele manda, ele é o Senhor. Ele é maravilhoso, porque eu declarar que ele é o meu amado é maravilhoso, mas eu preciso declarar que eu sou do meu amado, que ele é o meu dono, que ele é o meu Senhor. Eu não posso ficar só nesse primeiro momento de declarar, ele é meu, ele vai fazer tudo que eu quero, ele é meu. Eu preciso entender que ele é o meu Senhor, mas que ele é o meu dono também. Ele é o meu rei, ele é o Deus da minha salvação, mas ele é o dono da minha vida. Eu faço o que ele quer, eu tenho que viver para ele, eu preciso trabalhar para o reino. Ele é o Senhor da minha vida, ele é o meu Deus, ele é o meu amado, ele é o meu tudo, ele é o meu Salvador. E aqui no capítulo 7, eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Eu tenho agradado ao meu Senhor. Como noiva, eu declaro que ele é o meu Senhor, que ele é o meu dono e eu faço de tudo para agradar a ele. Ele tem afeição a mim, eu preciso agradar. Eu não posso só trabalhar por trabalhar. O meu trabalho para o Senhor tem que ser um trabalho que agrade, que seja a vontade dele, não aquilo que eu quero fazer. Não, a gente tem que fazer o que Deus quer.
Nem sempre, nem todo dia você vai querer ir à igreja. Mas se você declara que ele é teu e que você pertence a ele, você tem que ir à igreja. Você tem que se posicionar com o Senhor. Nem sempre vai ser agradável fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Ao contrário, tem dias que seremos perseguidos. Tem dias que vamos ficar frustrados, entristecidos com pessoas ou situações, mas Ele é o meu amado e eu sou dele, eu faço o que Ele quer. Eu tenho um dono, não mando mais o meu nariz, Ele manda, Ele é o Senhor. E eu quero me aproximar e que Ele tenha afeição, Ele se agrade. A igreja precisa correr, buscar o prejuízo. Tudo que nós deixamos para trás, que deveríamos já ter feito, porque Ele é o nosso amado, Ele é o amado, Ele é o dono, Ele é o Senhor. A quem eu preciso agradar, gente? A quem na vida, meu Deus, nós precisamos agradar? Quanto tempo a gente perdeu tentando agradar homens e tentando agradar a nós mesmos? Você percebeu que uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra? Você já percebeu que na vida a gente compra um carro e diz, esse carro, ele é o maravilhoso, ele é o... Passa-se 5 anos, passa-se 10 anos, você quer o outro. Você pinta a casa de uma cor, passa-se um tempo, você quer outra cor. E assim, a roupa que era maravilhosa, passa-se um tempo, já não é mais. O cabelo muda, tudo muda, mas ele não muda. Ele permanece para sempre. Então, nem a nós mesmos a gente agrada. Eu sei que é a coisa que você quer mudar. Eu quero mudar também. Eu sei que é coisa que a gente olha e no passado gostamos tanto, hoje já não queremos mais. Mas Jesus não. Ele é o único, ele não muda. Então, não queira agradar nem a você mesmo. Agrade ao Senhor. Agrade ao Senhor fazendo aquilo que, se fosse por tua decisão, você ia parar tudo. Se fosse por tua decisão, você não ia querer mais fazer, porque você não está vendo retorno, humanamente falando. Mas o retorno que você tem que esperar, que eu preciso esperar, é que o noivo vai voltar. O noivo vai voltar para buscar uma igreja que esteja trabalhando, desejosa de fazer o melhor para o reino de Deus, para Ele, por Ele e com Ele. Nós não vamos agradar a todos, mas nós precisamos agradar o Senhor. Aqui nós estamos esperando o noivo que virá buscar a mim e a você. Glórias seja dada ao nome do Senhor Jesus. Olha, essa questão de obedecer à voz de Deus e de desejar fazer a vontade de Deus. Eu me lembrei agora de um testemunho que eu vi de um irmão que ele conta que de repente ele sentiu no coração dele e que ele precisava ir ao Japão. Senhor, mas eu não sei falar. Deus, eu não tenho condições nenhuma de ir até o Japão, e o Senhor foi falando e foi confirmando com os profetas e foi ministrando o coração dele. Ele não tinha prazer, ele não queria ir ao Japão, ele não queria ir, mas ele disse, Senhor, eu não quero, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade. E ele foi ao Japão, e quando chegou no Japão, ele disse, e agora, Senhor, e agora eu não sei falar nada. O Senhor disse, simplesmente vai, caminha, vai. E ele foi fazendo todos os trâmites necessários para entrar no país, e ele entrou. E ele ficou ali no aeroporto. E agora, Deus, e o Senhor disse, agora você começa a gritar aleluia. Ou melhor, você começa a falar aleluia. E ele disse, Deus, fale aleluia. E ele começou aleluia, aleluias, aleluias. E o Senhor disse, agora grite aleluias. E aí passou uma japonesa e só falou para ele assim, aleluias. Ele disse, aleluias. E ela chamou com a mão para ele, vem comigo. E quando ela levou ele para uma igreja onde o pastor era brasileiro. E disse, eu estava à tua espera, o Senhor já tinha falado comigo e me mandou que mandasse a nossa missionária e te buscar e que você ia estar falando aleluia. Gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus.
Agora, um testemunho meu, ao contrário de que Deus mandou ele ir ao Japão, Deus mandou eu não ir ao Japão. Quando teve lá um tsunami que acabou com uma cidade inteira. Estava marcado para eu chegar no Japão, acho que dia 13, 13 de março, eu deveria ir ao Japão. Eu tive um sonho, acho que um mês antes, que não era para eu ir no aniversário, que é da pastora Simone da nossa igreja, que eu não sabia, o aniversário da mãe dela era dia 10 de março. Então, ou seja, o congresso era dia 13, eu ia sair daqui dia 10 e chegar dia 11, e que não era para eu ir nessa data. Estava tudo marcado. Eu desmarquei. O pastor ficou muito bravo comigo. Vocês não têm noção do que eu ouvi, muito bravo. Eu disse, mas eu não posso. Deus está falando, Deus está queimando meu coração que não é para eu ir. E não foi uma vez só, foram, acho que 2 vezes, certo para eu ir ao Japão. Deus falou, não é o tempo ainda. E quando foi no dia 11, nós íamos chegar, no dia 13, gente, não teve congresso, porque até a igreja foi destruída. Muita gente morreu. E depois de algum tempo, aquele pastor, que tinha ficado muito bravo comigo, me pediu perdão, e ele disse, eu fiquei impressionado com a clareza daquilo que Deus falou para você. Então, às vezes, olha, eu queria ir para o Japão para missões, a viagem estava pronta, estava tudo certo e de repente Deus vem e diz, dia 10 de março, você não pode ir ao Japão. Não é para você ir ao Japão. Imagine o problema humano que eu encontrei. Agora, se eu não tivesse obedecido, e se eu não tivesse a clareza do que o Espírito de Deus estava falando comigo, de fazer a vontade de Deus, e se esse pastor que foi ao Japão, porque Deus mandou, não tivesse ouvido. Então, o teu chamado e o meu chamado é para agradar ao Senhor, para que Ele tenha prazer em você, que Ele tenha prazer em nós. Erros, gente, nós temos muitos, muitos. Mas eu sou uma pessoa, sou muito marcada por testemunhos. Isso marcou demais a minha vida, demais, demais. Quando tudo aconteceu, que eu vi na televisão, tudo aquilo acontecer, eu me joguei no chão e eu agradeci a Deus. Eu chorei, orei ao Senhor, Senhor, obrigada, Senhor. Por favor, me dá essa ousadia, Deus. Me dá essa ousadia, Senhor, de dizer não quando eu tenho que dizer não. De dizer sim, mesmo que isso não seja a minha vontade. Quem não gosta, quem ama missões, quem não quer ir a um congresso, quem não quer fazer uma viagem, quem não quer fazer missões, missionário que ama, qual de nós? E de repente Deus diz não. E quem é que gosta de ir a um lugar, gente, onde não sabe falar, onde não tem dinheiro, onde não sabe onde vai ficar? Simplesmente ouve e vai. Simplesmente obedeça e faça a vontade do Senhor, porque Ele é poderoso, porque Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Olha, eu poderia ficar aqui contando para vocês muitos testemunhos de um irmão que subiu para se jogar, para morrer, porque Deus tinha levado a mãe dele, ele disse, Deus tirou meu emprego, meu casamento não vai bem, não, minha vida sentimental não vai bem, nada acontece na minha vida. E ele sobe para se jogar e de repente uma pessoa louca começa a gritar lá de baixo, glória a Deus, glória a Deus. E cada vez mais alto gritava, Senhor, por que eu tenho que gritar? Só grita glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aquela pessoa que ia se matar começou a ouvir aquilo. E ela começou a pensar que quem fazia isso era minha mãe. Minha mãe que saía gritando do nada, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aquela pessoa que ia se matar, ela começa a chorar. E ela desce para ver quem era aquele que estava gritando glória a Deus. E a pessoa disse, olha, não tem explicação, simplesmente eu parei o carro, desci e Deus mandou, só grita glória a Deus. E naquele momento o Senhor disse, eu sou o Deus da sua mãe e eu sou o teu Deus. Sua mãe se foi, mas eu sou Deus e estou aqui. E aquele homem que ia se matar virou um grande pregador da palavra de Deus. Se disponha a fazer a vontade do Senhor. Você é a noiva. Você é a noiva que o Senhor vem buscar. Você é a noiva que Ele ama. Você é a noiva que tem que estar pronta a obedecer, simplesmente a obedecer. Amém?
Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique firme, obedeça, ame, trabalhe, espere, porque o noivo está voltando. Até a próxima aula, gente. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau.